A passagem de hoje é Salmos capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Hoje compartilharei uma mensagem sob o título: Quem quer usar a coroa, suporte o seu peso. Primeiro, vamos assistir a um vídeo. Sim. Este vídeo mostra a coroação da Rainha Elizabeth II, em 2 de junho de 1953. Foi a primeira vez na história que uma coroação foi transmitida pela televisão. E dizem que muitas pessoas compraram seus televisores, especialmente para assistir a este evento. Na época, ela tinha 27 anos, e em 2022, aos 96 anos, veio a falecer. Ela é conhecida como a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Há uma frase famosa que costuma ser associada a reis e coroas. É uma citação de uma peça de Shakespeare. Inquieta está a cabeça que usa uma coroa. É uma fala do ato 3 da peça Henrique IV. No entanto, essa expressão popularizou-se de uma forma poeticamente alterada, que é justamente a frase que dá título ao sermão de hoje. Quem quer usar a coroa, suporte o seu peso. Embora conheçamos essa expressão como sendo de Shakespeare, na verdade, a frase original dele é a anterior. Inquieta está a cabeça que usa uma coroa. Contudo, o significado que ambas as frases transmitem é o mesmo. Tornar-se rei não é tão fácil quanto parece. Todos querem ser reis e pensam que, uma vez coroados, terão o maior poder e tudo será maravilhoso, mas a realidade não é bem assim. Embora a coroa traga uma glória inegável, por trás dela existe um lado sombrio, um peso que precisa ser suportado e superado, tão grande quanto a própria glória. O texto de hoje fala exatamente sobre uma cerimônia de coroação. Deus estabeleceu o seu rei, o seu próprio rei, no Monte Santo de Sião. Vamos ler juntos o versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Amém. O versículo 6 diz que Deus ungiu o seu rei, que Deus estabelece o rei. O que devemos lembrar é que é Deus quem estabelece os reis. As pessoas veem apenas o rei que foi estabelecido, e esse rei pensa que se estabeleceu por conta própria. Mas não é assim. O rei é estabelecido por Deus. Por isso, o rei deve se lembrar do Deus que o estabeleceu como rei. Porque esse Deus é o verdadeiro rei. O problema sempre surge a partir daqui. Quando o rei se esquece daquele que o estabeleceu e pensa que chegou ao poder por si mesmo, é sempre neste ponto que os problemas começam a surgir. Esse tipo de problema aparece nos versículos 2 e 3 do nosso texto de hoje. Vamos ler juntos os versículos 2 e 3. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Amém. Os reis da terra se tornaram arrogantes. Por isso estão tentando se estabelecer como reis. Ou seja, estão realizando uma cerimônia de autocoroação. A coroação deles se desenrolou da seguinte maneira. Primeiro, eles se opuseram ao Senhor e ao seu ungido. E em seguida,
tentaram se libertar por conta própria das amarras que os prendiam. Esta é a cerimônia de coroação dos reis do mundo. Eles estão se esforçando para apagar o verdadeiro rei. Ao se oporem ao verdadeiro rei, estão tentando se estabelecer como reis. Deus viu essa cena. Como Deus estaria vendo os reis do mundo realizando uma coroação para si mesmos? Vamos ler juntos o versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Amém. Quando os reis se levantaram para se coroarem, ignorando o Deus que os havia estabelecido, Deus, surpreendentemente, apenas riu. Mas este riso não é de alegria. A Bíblia continua, registrando que ele zombou deles. É o riso de um ser poderoso que, quando está verdadeiramente irado e prestes a liberar sua fúria, sorri com desdém, como se estivesse tomando fôlego. É exatamente esse tipo de riso. Às vezes na vida, também damos esse tipo de riso. Por ter estudado teologia no exterior, só pude iniciar meu ministério como evangelista na Coreia aos 40 anos. Naquela época, vivia uma situação curiosa. Ao mesmo tempo em que eu era um estudante prestando exames, era também um professor que elaborava e aplicava provas. Quando eu era evangelista, as pessoas de bom coração me tratavam com respeito e cortesia, independentemente de minha posição. No entanto, na vida, sempre encontramos pessoas, digamos, mal educadas. Pessoas que gostam de menosprezar os outros, que são fracas diante dos fortes e fortes diante dos fracos. Quando eu dizia que era evangelista, alguns me tratavam com grande desprezo e de forma desrespeitosa, mas, ao saberem que eu tinha um doutorado e lecionava na universidade, a atitude deles mudava instantaneamente. Eu vi várias pessoas agirem assim. O que vocês acham que eu pensei por dentro? Deixarei para a sua imaginação. Na verdade, havia até um professor no seminário que era assim. A maioria não é, mas havia um que era extremamente grosseiro. Um dia, ele me contatou por meio de um assistente para que eu fosse ao seu escritório e me fez esperar 30 minutos do lado de fora. Pensei em ir embora, mas decidi esperar por uma questão de decência. Sempre pensei que, mesmo que o outro não cumpra seu dever para comigo, eu devo cumprir o meu para com ele. Depois de uma longa espera, finalmente entrei no escritório, mas ele permaneceu sentado do outro lado de uma longa mesa, sem sequer se levantar. A partir daquele momento, tive a certeza de que havia um problema com o caráter daquela pessoa. O professor me recebeu reclinado para trás, de pernas cruzadas, e começou a conversar sobre alguns assuntos. Conforme a conversa avançava, ele descobriu onde eu tinha estudado e quem eu era. E o que aconteceu? A postura do professor começou a mudar gradualmente. Ele passou a dizer que também queria ter estudado na minha alma mater, que pretendia fazer uma pesquisa colaborativa com um certo professor de lá. Na minha entrada, ele nem se levantou, mas na saída, levantou-se para se despedir e me acompanhou até a porta. O que eu fiz ao ver essa cena? Apenas ri por dentro, e pensei, essa é uma pessoa com quem eu realmente não devo me associar. No texto de hoje, Deus está agindo de forma semelhante. Uma pessoa como eu apenas ri e segue em frente, mas quando se faz Deus rir dessa maneira, algo de uma dimensão completamente diferente acontece. Eu simplesmente excluo essa pessoa do meu círculo pessoal, mas Deus pode fazer com que sua existência desapareça da própria história. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Amém. O riso se transforma em quê? Em ira. E essa ira se torna furor. Como já expliquei no versículo 6, ele declarou que realizaria uma verdadeira coroação dizendo, vou anular essa sua coroação falsa, e eu mesmo farei uma coroação de verdade. Não uma coroação onde pessoas sem autoridade alguma estabelecem um rei por conta própria, mas uma declaração de que aquele que tem a verdadeira autoridade realizará a verdadeira coroação. No entanto, a reação dos reis do mundo é peculiar.
Na segunda metade do versículo 5, lemos que eles ficam atônitos. Deus ainda não havia começado a fazer nada. Ele apenas disse: Eu estabelecerei o meu rei. Eu ungi o meu rei. Ele não iniciou uma guerra, nem começou a puni-los. Apenas declarou: Eu estabeleci o meu rei. Mas como os reis reagem? Eles ficam atônitos. Aqueles que se diziam reis e se gabavam de sua posição, ao ouvirem essa única frase, estão tremendo de medo. Um verdadeiro rei é assim. No início, ele apenas ri. Depois, lança uma única palavra. Nessa única palavra, sente-se a majestade. Essa única palavra faz o oponente tremer. A majestade de um verdadeiro rei é assim. Essa majestade do verdadeiro rei aparece mais uma vez no texto de hoje, no versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Amém. Sede prudentes, deixai-vos instruir. Esta é uma expressão formal e educada, mas o seu significado real é este: seus ignorantes, aprendam alguma coisa. De uma maneira formal e educada, Deus está apontando a ignorância e a insensatez dos reis e juízes, a ignorância daqueles que se julgam sábios. A mensagem é clara: reis e juízes, pessoas que governam com poder e autoridade, precisam entender algo, e não podem permanecer em tal ignorância e insensatez. Existe um verdadeiro rei. Em vez de realizar uma coroação para si mesmos, devem entronizar a Deus em seus corações. Em vez de tramar contra Deus, devem adquirir a sabedoria de reconhecer que Ele é o verdadeiro rei. Esta é a lição que Deus nos ensina através da coroação. Amados, nós também vivemos nossas vidas frequentemente realizando nossas próprias coroações. Embora confessemos ser o povo de Deus que o adora, em certas áreas de nossas vidas, não buscamos a Deus como rei, mas tentamos nos tornar reis, celebrando nossas próprias autocoroações. Primeiro, na esfera intelectual, tentamos nos tornar reis. Acreditamos nas histórias da Bíblia, mas pensamos que para viver nesta época, precisamos ser racionais e que não podemos seguir uma Bíblia que consideramos antiquada. Nessa esfera intelectual, precisamos abandonar a coroação falsa. Devemos nos colocar sob Deus, sob a Bíblia, e celebrar a verdadeira coroação, proclamando que Deus é o rei também nessa área. Também no trabalho, pensamos que devemos assumir a liderança, que devemos ser o rei. Acreditamos que, como atuamos nesta área há décadas, devemos seguir a experiência acumulada ao longo desses anos para não ter prejuízos. Quando algo acontece, pensamos que os funcionários devem ser tratados de certa maneira, e quando surge um problema, pensamos que devemos resolvê-lo confiando apenas em nossa experiência. Isso também é uma coroação errada, na qual tentamos nos tornar reis. Mesmo no local de trabalho, devemos orar a Deus. Devemos orar para que a lei de Deus, o governo de Deus, se manifeste. E devemos viver praticando e realizando a lei de Deus, a lei da fé, nesse ambiente de trabalho. Também em nosso local de trabalho, devemos depor o falso rei que, em algum momento, entronizamos. E o nosso verdadeiro rei, Deus, deve ser coroado. Por último, e quanto aos nossos hobbies e nosso tempo de descanso, não somos um pouco mais relaxados aqui? Nesse lugar de descontração, não será que, em algum momento, outro rei foi entronizado? O que vemos, o que dizemos, o que pensamos durante esse tempo? O quanto nossos hobbies e nosso tempo de descanso são preenchidos com a perspectiva da Bíblia, com o coração de Deus? Por favor, reflitam sobre suas vidas para ver se um rei errado não foi entronizado em seu tempo de lazer, em seu tempo de descanso. Amados, as coroações não aconteceram apenas em 1953, ou, 70 anos depois, em 2023. Em todos os momentos da vida das pessoas, coroações para estabelecer um rei estão acontecendo. E as coroações não se limitam a países como o Reino Unido, que ainda possuem uma monarquia.
Em todo lugar onde há pessoas, há também coroações acontecendo, nas quais elas tentam estabelecer seus próprios reis. Nessa coroação, a quem estamos entregando nossa coroa? Não estamos coroando coisas que não deveriam ser coroadas? E às vezes, não estamos nós mesmos nos esforçando para usar essa coroa? Que vocês possam viver uma vida que entrega o lugar de rei a Deus, dizendo: Deus, meu rei, por favor, governa. Eu os abençoo em nome do Senhor. Aqueles que entregam diariamente o lugar de rei a Deus, aqueles que realizam uma coroação adequada, viverão uma vida assim. Vamos ler juntos o versículo 11. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Amém. A atmosfera de uma coroação adequada é esta: a reverência, temor e tremor. E ao mesmo tempo, o que mais há? Há uma alegria genuína, um júbilo verdadeiro. O lugar de uma verdadeira coroação é assim. Normalmente, onde há medo e tremor, é difícil haver alegria. Por outro lado, onde há alegria, é difícil haver medo e tremor ao mesmo tempo. Mas no lugar onde Deus se torna rei, no lugar onde uma verdadeira coroação acontece, isso ocorre. A reverência cheia de temor e tremor coexiste com uma profunda e genuína alegria. Esses sentimentos e atmosferas opostos podem coexistir porque Deus é exatamente assim. Embora Ele seja aquele que nem todo o universo pode conter, ao mesmo tempo, Ele é aquele que caminha e está com cada um de nós. Esse Deus está presente neste culto. O culto é o lugar onde viemos diante de Deus com reverência, temor e tremor, para experimentar a alegria infinita, o contentamento infinito que Ele nos dá. Em cada culto, experimentamos esse Deus. Nossa vida cotidiana também deveria ser assim. Porque estamos com Deus em todo o nosso dia a dia, e caminhamos com Ele em todos os lugares da vida. Devemos viver cada dia com temor e tremor. No entanto, dentro dessa vida de temor e tremor, coexiste uma alegria e um contentamento que não podem ser expressos em palavras. Amados membros da Igreja, quem é o nosso Rei? É Deus o nosso Rei? Ou somos nós mesmos o nosso Rei? Que todos os nossos membros se tornem pessoas que vivem celebrando a verdadeira coroação, entronizando nosso Deus como Rei todos os dias. Eu os abençoo em nome do Senhor. Amados, o fato de podermos viver celebrando esta coroação, servindo a Deus como Rei, deve-se a uma coroação especial que ocorreu há 2000 anos. Ele era, de fato, o verdadeiro Rei. Deus disse diretamente a ele, como está registrado no versículo 7 do nosso texto de hoje: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o estabeleceu como Rei. Mas as pessoas não o reconheceram como Rei, porque elas mesmas queriam ser o Rei. Então, por conta própria, executaram o verdadeiro Rei. Para não perderem o trono, executaram o verdadeiro Rei. Assim, o verdadeiro Rei foi pregado na cruz, aparentemente sem poder. As pessoas colocaram sobre ele uma coroa de espinhos e uma placa que dizia: Rei dos Judeus. Assim, celebraram uma coroação de zombaria. No entanto, naquela coroação, nosso Senhor se revelou como o verdadeiro Rei. Ele não se tornou rei oprimindo com força e poder. Ao obedecer completamente à palavra de Deus, entronizando o Pai como Rei e celebrando a coroação perfeita, ao declarar: Não a minha vontade, mas a tua seja feita, aquele local de execução cruel se tornou um verdadeiro local de coroação. E na cruz, ele se revelou como o verdadeiro Rei. Embora usasse uma coroa de espinhos e uma placa de zombaria, ele era, de fato, o verdadeiro Rei. Amados membros da Igreja, hoje estamos celebrando especialmente o Domingo de Ação de Graças. É um dia para lembrar e agradecer especialmente pela graça que nos foi concedida ao longo do ano. Que os corações de vocês transbordem de gratidão ao Senhor, que, ao passar pela coroação cruel na cruz, com sua carne rasgada e seu sangue derramado, nos deu o privilégio de vivermos felizes, servindo a Ele, o nosso Rei. Com a determinação de que,
Não falharemos em nossa coroação diária como os reis do mundo, mas serviremos a Deus com temor e tremor. E também nos alegraremos que todos os nossos membros sirvam apenas a Deus como Rei. Que preencham todas as áreas de suas vidas apenas com a coroação de Deus, fazendo de cada momento uma verdadeira coroação. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos refletir sobre a palavra que recebemos e ter um tempo de oração juntos. Em nossa coroação diária, vamos refletir sobre quem estamos estabelecendo como Rei. Deixemos de lado tudo o que usurpa o trono. Deixemos de lado a nós mesmos que tentamos ser reis. E que somente Deus seja coroado Rei em nossas vidas. Que Ele seja o Rei de nossas vidas, nesta semana que se inicia. Vamos louvar. De mãos levantadas, eu louvo ao Senhor, o Rei que voltará. Somente o Senhor me governa. De mãos levantadas, eu louvo ao Senhor, o Rei que voltará. Somente o Senhor me governa. Servirei somente ao Senhor, abandonando o coração fútil. Espírito Santo, enche minha alma diante do Senhor. Entregarei minha vida. Servirei somente ao Senhor, abandonando o coração fútil. Espírito Santo, enche minha alma. Diante do Senhor, entregarei minha vida. Vamos orar juntos. Oremos para que somente Deus reine como Rei em nossas vidas. Amoroso Senhor, obrigado. Confessamos que o Senhor que usou a coroa de espinhos e foi pregado na cruz é o nosso Rei. Ajuda-nos a abandonar o coração pecaminoso que tenta ser Rei em nossas vidas e a nos tornarmos pessoas que servem somente a Ti, que reverenciam somente a Ti, que se alegram somente em Ti e que assim Te servem como o único Rei. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor é o verdadeiro Rei.